Trocar pneu não é só tirar um e colocar o outro, porque tem muitos detalhes que pouca gente conhece, tanto para fazer direito como para facilitar o trabalho. Bom, o primeiro passo é identificar o desgaste, que é uma coisa bem fácil de fazer com pneu de cravo, né? Você olha, o cravo era grandão, agora ele tá baixinho, tá rasinho, já tá na hora. Mas e quando é um pneu slick, como os pneus das bicicletas de estrada? E aí, como é que você vai adivinhar que ele tá fino ou não? Tá muito gasto? Quando os pneus têm a sigla TWI, fica fácil. Esse é o indicador de desgaste, que pode ser em baixo ou alto relevo. No caso dos carros, ele é um relevo entre os sulcos. No caso da bike, é um furinho. Ó. Quando o pneu desgastar a ponto desse furo desaparecer, já está na hora de trocar. Rodar com pneus assim, desgastados além do limite, é muito risco. Ele pode furar facilmente, passando, por exemplo, em cima de uma pequena pedra, se ela estiver mais pontuda. Ou até mesmo pode explodir enquanto você está inflando, porque pneus desse tipo rodam com a pressão acima de 100 PSI. Agora, se o pneu da sua bike não tem TWI para você acompanhar o desgaste, você vai ter que tirar ele do aro de vez em quando para dar uma sentida assim no tato mesmo, né? Para saber se a banda de rodagem está muito fina ou não. Na desmontagem, alguns pneus saem do aro na mão, com bastante facilidade. Outros você tem que suar a camisa, tem que pôr muita força para tirar. Mas tem alguns que só saem mesmo se você utilizar as espátulas. Às vezes até com a espátula é muito difícil, você faz força e não consegue mover o pneu. E é nesse momento que você tem que tomar mais cuidado, porque a chance de furar a câmara de ar é muito grande, ela pode beliscar. Essa espátula aqui tem alma de aço, então ela não quebra e também não dobra. É para tirar aqueles pneus mais rebeldes, né? Pneus de arame que não saem de jeito nenhum, como os pneus de downhill. Mas às vezes a dificuldade é tão grande que você tem que combinar essa ferramenta com uma outra própria para enfrentar esse desafio. Antes a gente só prestava atenção na hora de encaixar um pneu na roda traseira, porque tem a catraca como referência. A roda da frente você montava de qualquer jeito, na hora de colocar no garfo você virava, né, de um lado ou do outro. Mas hoje já não dá para fazer isso, né, porque as bikes têm freio a disco, então você tem que acertar qual é a direção do pneu. Esse é o sentido de rodagem. Costuma ter uma seta na lateral do pneu que indica que ele tem que rodar numa certa direção. O mico de montar um pneu no sentido errado, todo mundo já pagou. O importante é identificar que está errado e corrigir, porque um pneu rodando ao contrário do que o fabricante indica, ele vai ter um desgaste prematuro, ele vai ter uma performance inferior àquela que ele foi programado, quando ele está rodando no sentido certo, e outras coisas, como o escoamento de água, pode ficar totalmente irregular e ele não vai ficar legal, não vai dar aderência, pode dar aquaplanagem. Alguns pneus para mountain bike têm desenhos diferentes para a roda dianteira e traseira. Isso costuma vir escrito na lateral do pneu, na embalagem, enfim. O dianteiro é o direcionador. Os cravos sempre lembram um formato de seta que costuma indicar o sentido que ele deve rodar. O traseiro é o tracionador. Os cravos são mais quadrados, mais espaçados, com paredes retas para grudar no chão e tracionar. Com tudo certo e conferido, já dá para montar. Eu vou encaixar primeiro um lado do pneu no aro e vou colocar um pouco de ar na câmara para ela ficar mais encorpada, porque a câmara vazia, molona, além de ser mais difícil, corre o risco de a gente sem querer furá-la, né, com o próprio pneu ou até com a espátula se tiver que usar. Agora vai uma dica.
Se a sua bike é uma bicicleta de estrada, né, a road bike, e o bico da câmara de ar for muito longo, não fica tentando encaixar ele no furo do aro com a câmara toda dentro do pneu já, até o bico, né, porque fica mais difícil. Ou você já vem com o pneu com a câmera, já um dentro do outro, e encaixa no furo assim por cima e aí você ajeita, ou você empurra o pneu todo para trás, encaixa bem o bico, abaixa e deixa o pneu voltar, é muito mais fácil. Então você fechou o último lado do pneu e olhando assim, parece que está tudo certo, parece que ele está bem encaixado e bem alinhado. Agora encaixe a bomba de ar no bico, mas antes de começar a bombar, empurre o bico todo para dentro. Assim, essa parte mais gorda da câmara de ar que contorna o bico não vai ficar segurando as bordas do pneu dos dois lados. Sabe quando a gente roda o pneu e ele fica assim pulando? É porque essas partes estão presas no bico, ou seja, ela está mais para dentro do que deveria estar. Muitas vezes, por mais que a gente se esforce, o pneu não fica tão bem encaixado, como vocês viram, né? Que fica um espaço maior aqui e ele vai sumindo aqui embaixo. Mas isso muitas vezes não incomoda, porque o chão tem tanta irregularidade, mesmo no asfalto, que você não sente que o pneu está variando um pouco nesse movimento dele quando gira. Tem uns macetes para o pneu ficar bem encaixado, né? Essa linha que delimita quanto o pneu fica para dentro do ar e quanto não fica vai ser a sua referência. Você olha e ela tem que estar bem paralela ao aro, né? Você vê que aqui não está, que ela já está sumindo, já está ficando para dentro do pneu. Então, enquanto o pneu não está totalmente cheio, ele tem que estar flexível, você pode ajeitar com a mão, né? A parte que está mais para dentro, você puxa, todo mundo faz isso, né? Você acaba fazendo um pouco de força para ver se ele sobe. Apertar o pneu, juntando as duas partes dele também ajuda para ele entrar na parte que ele está um pouco para fora. E se nada disso resolver, você tem que colocar mais pressão. Então, se você usa 20, 30 PSI, coloca 60, coisa assim, para ele entrar no lugar. Muitas vezes ao fazer isso você escuta até aquele estalo, né? Pá! Dele entrando no lugar. Depois que o pneu estiver bem encaixado, não vai esquecer de voltar ele para a calibragem normal que você usa no seu dia a dia. Se você tentou tudo isso e não deu certo, o pneu continua pulando, está bem torto no aro, tem um recurso que eu uso de vez em quando que acaba funcionando tanto para encaixar o pneu no aro pela primeira vez, quando ele está extremamente duro, difícil de entrar, tanto para centrar também ele, para ele ficar bem encaixado no aro, que é pegar um potinho, colocar um pouco de detergente, um pouquinho de água, misturar bem e você vai, com o pneu vazio, passar em toda aquela área que fica dentro do aro quando o pneu está encaixado. Você passa o detergente dos dois lados, aí você vai encher normal e ele vai escorregar para o lugar certo, bem gradativamente e costuma ficar bem centralizado. Não se preocupe que o detergente não agride a borracha do pneu, da câmara de ar e muito menos o aro. Você não vai despejar isso aqui lá dentro, você vai molhar com o dedo, passar, né, várias vezes, né, em todo o segmento, então é pouco. Mas se a sua bike tem freio com atuação no aro, um cantilever, V-brake, side pull, é melhor você lavar essa roda, né, quando você acabar o serviço, porque se chegar na sapata de freio pode dar falta de freio. A calibragem certa para o seu peso ou para a sua forma de pilotar é muito importante, porque fora o conforto e também o desgaste correto que o pneu deve ter ao longo do seu uso, tem o lado do desempenho, né, que a gente espera ter com esses pneus. Pneus muito cheios deixam a bike muito dura e pulando demais, sem falar que você vai ter muita perda de tração nos momentos que você mais precisar. Pneu muito vazio, né, mal calibrado, pode dobrar muito fácil, pode sair do aro, furar facilmente com qualquer batidinha, em qualquer tipo de obstáculo, e você vai sentir que o pneu dobra demais nas curvas, dando uma perda de controle muito grande. Nos dois casos, o pneu gasta rápido e de forma irregular. Quando ele está muito cheio, ele gasta apenas os cravos centrais. Quando está mais vazio, ele gasta apenas os cravos laterais. Se você não sabe ou não fez testes para saber qual é a melhor calibragem para o seu peso, para o seu estilo de pilotar, use uma que fique entre a mínima e a máxima indicada aqui na lateral do pneu. Se você tem alguma dica ou faz alguma verificação que eu não falei nesse vídeo na hora que você vai trocar o pneu da sua bike, comenta aí com a gente. Essa dica pode ajudar outros inscritos também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!
Ficou bom. Tô com fome, vamos logo. Eu tenho que cortar o cabelo hoje. Tá. E eu tenho que regar os pés de couve com água perreira que chegou ontem. Se o tempo melhorar, eu vou subir no pé de morango hoje para ter a vista. Gasta apenas os cravos centrais. Quando está mais vazio, ele gasta apenas os cravos laterais. Ficou. Depois que você concluir o serviço, você joga uma água, dá uma lavada no chevette. Agora, se o seu pneu não tem nenhum tipo de indicação... Seu pneu. O seu pneu. Seu pneu. Antes a gente precisava prestar atenção na hora de colocar um pneu no aro só na roda traseira. Desculpa, tava certo. Específico, e o pneu tem que rodar naquela direção. Agora não, quando tem... Ah, não, a dianteira não, né? Porque... O mico de montar um pneu invertido, né? Invertido ou contrário? Com tudo certo e conferido, já dá para montar. Eu vou encaixar um lado do pneu do aro. Mas se a sua bike tem freio no aro, um cantilever... Freio no aro, freio japonês. No aro. Potente. Com H, né? No aro. No aro. Aro, é tipo da Haro. No aro. Não se preocupe porque o detergente não agride a borracha da câmara de ar, nem o pneu e muito menos o aro. Mas se a sua bike tem... Ah, é que não é para despejar. Porque fora o conforto, tem o lado, né, do... Não tem o lado. Tem também o desgaste natural que o pneu deve ter durante o uso. E claro, a gente espera... E o desempenho, né? E o desempenho.